Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. António Costa insiste na redução da TSU para os trabalhadores. O secretário-geral do PS sustenta que, para já, é a melhor medida para aumentar o rendimento das famílias. No entanto, no final da Comissão Nacional do PS, a direção do partido admitiu rever a medida. É um ponto de que não abdica. A redução da taxa social única para os trabalhadores vai aumentar o rendimento das famílias. Uma convicção de António Costa, que aponta outros fatores para a insustentabilidade da segurança social. Várias pessoas chamaram a atenção para problemas que essa medida tem sobre a sustentabilidade da segurança social, embora essa medida em si própria e no quadro intertemporal que foi definido pelo estudo coordenado pelo professor Mário Centeno, assegura o equilíbrio, porque nós, aliás, já recusámos até a proposta do Governo do corte das pensões. Até agora ninguém me identificou nenhuma medida que consiga abranger um tão vasto universo de agregados familiares como esta para aumentar o rendimento. E até agora não vi ser apresentada nenhuma com eficácia como esta. Okay. E, portanto, sabendo-se que todas as políticas são opções tem vantagens e desvantagens, eu digo, sem margem para dúvidas neste momento, que esta medida tem largamente mais vantagens do que os inconvenientes que têm sido apontados. Numa entrevista ao Observador, o candidato do PS às legislativas reafirmou o compromisso de cumprir com as metas de Bruxelas nos termos em que foram definidas. Já perante as críticas à apresentação do projeto de programa eleitoral do partido, negou que as propostas discordem do cenário macroeconómico apresentado há poucas semanas e garantiu que todas as medidas só ficam no programa se forem aprovadas pelos economistas. Quanto às eleições de outubro, António Costa diz que se o PS não tiver maioria absoluta, o presidente poderá manter o atual governo em gestão até às presidenciais. E neste Conselho Consultivo estão Pedro Pestana Bastos, advogado e membro do Conselho Nacional do CDS, e Miranda Calha, deputado do PS. Aos dois, muito bom dia, bem-vindos ao Conselho Consultivo. Pedro Pestana Bastos, num fim de semana recheado de entrevistas e de reações às entrevistas, é importante perceber o que é que de verdadeiramente diferente propõem PS e PST. Onde é que está a visão para o futuro, onde é que estão as alterações estruturais? Bom dia. Nós ainda não conhecemos os programas no detalhe, sobretudo não conhecemos ainda também o programa que vai ser apresentado pela coligação, conhecemos apenas os planos, os documentos que foram enviados a Bruxelas, mas, sobretudo, o programa do PS já temos as linhas de força e há aqui um princípio base que é o compromisso de cumprir com as metas europeias. É um compromisso de base em que o Partido Socialista se coloca, e ainda bem, e, portanto, afastou-se, digamos, de algumas tentações mais que em alguns momentos pareciam que estavam a enverdar, digamos, para aqueles processos que apostavam mais na reestruturação à grega. O que nós sabemos tem tem algumas ideias interessantes, como, por exemplo, a questão dos grandes investimentos públicos serem aprovados por 2/3. São interessantes, até mais interessantes do ponto de vista da maioria, porque o que parece é que também há quase uma assunção de responsabilidade por parte do Partido Socialista, que, por ser um partido que tem uma natureza muito despesista, quase que esta medida serve como um travão com essas tentações despesistas. Ou então uma atitude de defesa, para não ser acusado de ser despesista. A questão é, nós estamos a falar dos grandes investimentos públicos. É de facto dramático que em Portugal não haja um consenso nos grandes investimentos públicos. Mas isso a culpa não é do Partido Socialista, é de todos. Nós vamos ter agora mais uma possibilidade de fundos estruturais da União Europeia, e se há coisa que nós devíamos estar unidos é saber, bem, onde é que nós vamos, o que é que nós precisamos nesses investimentos públicos. Ouvimos falar durante décadas sobre o Porto de Sines, ouvimos falar durante décadas sobre a revitalização do tecido ferroviário, mas é importante que, pelo menos em relação a isso, haja um consenso. Agora, há medidas que são medidas muito preocupantes. Eu destacaria duas. A questão do Fundo de Capitalização da Segurança Social, em que o Partido Socialista abre um precedente que é um precedente gravíssimo. O Partido Socialista propõe poder consignar e poder utilizar 10% desse Fundo de Capitalização, que é o Fundo de Capitalização que nós temos para quando temos problemas nas pensões, para projetos de reabilitação urbana.
Os projetos podem ser os maiores dos méritos, mas é um princípio que nós não podemos permitir. O Fundo de Capitalização da Segurança Social é para a Segurança Social. Aquilo é para acautelar, de facto, a sustentabilidade das pensões. O que nós devemos é encontrar novas formas de recapitalização desse fundo, seja através das privatizações, seja através de taxas especiais, e não o contrário, e não, digamos, precedentes de buscar, digamos, fundos para projetos, por mais interessantes que eles sejam. Depois também há uma segunda decepção, que é a decepção das reversões. Já se falou aqui das 35 horas, dos feriados, e é uma coisa que nunca ninguém falou, que tem a ver com a reversão, ou com a eventual reversão da reorganização territorial. O que eu esperava do Partido Socialista é que o Partido Socialista dissesse, bem, em relação às freguesias, isto correu bem, na fusão de freguesias, vamos fazer fusão de câmaras. Nós não precisamos de tantos municípios, mas não. O que está no programa do Partido Socialista é que, em relação às freguesias, nós vamos reanalisar, para eventualmente também, em alguns casos, reverter. E por isso, esta ânsia, digamos, de reversão em várias questões é algo que Na avaliação dos professores, nos sítios. Na avaliação dos professores, na questão, a introdução do novo imposto, que era algo que estava completamente já ultrapassado, o imposto sucessório de pais para filhos. Quer dizer, o Partido Socialista entende que o Estado é filho de toda a gente e, portanto, a partir de certo montante, vai reintroduzir o imposto sucessório quando está em causa sucessões de pais para filhos. E é algo, digamos, é ideológico, naturalmente, é um dos casos em que afasta nitidamente a direita da esquerda. A direita é contra qualquer imposto sucessório de pais para filhos. Estamos a falar de famílias que são durante toda a vida tributadas com impostos e que depois o Estado... Mas estamos a falar acima de 100 milhões de euros, não é? 1 milhão de euros. 1 milhão de euros, peço desculpa, 1 milhão de euros. É, mas a história está feita e o país está feito de história de pessoas que começaram muito pobres e que no fim da vida, depois de trabalharem 40, 50 anos, conseguem ter 1 milhão de euros, ou porque têm 4 casas e querem deixar uma a cada filho, ou porque conseguiram vingar na vida. E, portanto, eu considero que não é justo que essas pessoas, depois de uma vida a trabalhar, depois, em vez de poderem deixar tudo aos seus filhos, não, têm que deixar aos filhos e também ao Estado. Miranda Calha, ouvimos na entrevista ao Observador António Costa insistir na redução da TSU. Entretanto, já a direção do PS admite que esta medida pode ser revista. Afinal, já se chegou a uma ideia final? O que é que se pretende propor para a TSU? Muito bom dia. Eu acho que devíamos começar por outro lado, em relação a estas questões. O outro lado é este. É que, até há bem pouco tempo, a atual coligação, a única coisa que sabia dizer é que não havia alternativa para o país. É que não havia programa alternativo, não havia ideias alternativas, não havia projetos alternativos em relação ao país. E o que aconteceu é que a coligação foi apanhada de surpresa, porque de repente, não só o Partido Socialista apresentou uma análise em termos macroeconómica do país para verificar aquilo que era possível de fazer em termos de outros caminhos para a economia, para as finanças, para a componente social do país, outros caminhos, e por outro lado apresentou, alguns dias depois, algumas das ideias essenciais que têm a ver com o programa que iremos analisar ainda numa próxima reunião, que será uma convenção nacional e que são, digamos, e que irá consubstanciar aquilo que é o programa que o Partido Socialista se candidatará às eleições legislativas. Ou seja, então, estamos neste momento... a mesma momento... pergunta que fiz no início ao Pedro Pestana Bastos. O que é que de verdadeiramente diferente propõem PS e PSD, se não é apenas medidas semelhantes, mas a velocidades diferentes? Pois, há de tudo, deve haver tudo. Mas o que não há dúvida nenhuma é que há uma alternativa. E a questão está tão bem demonstrada em relação a essa matéria que a análise em relação ao processo das componentes sociais está bem expressa naquilo que foram as declarações da Sra. Ministra das Finanças há 2 dias atrás. Dá-nos a sensação, dá-nos a sensação que, no fundo, o programa que não conhecemos em termos do governo para o próximo futuro parece que assenta essencialmente no PEC, ou seja, no Programa de Estabilidade que foi recentemente apresentado na Europa, não é? E, portanto, digamos que aquilo é sensivelmente uma continuação. Aliás, a continuação afirmada pelo Sr. Ministro das Finanças, que diz que temos que cortar, se calhar nas pensões atuais, mas se calhar também em termos das futuras, e para começar 600 milhões em relação, portanto, àquilo que são as pensões atuais. Ou seja, aqui está demonstrado quais são as diferenças em relação a um projeto, um programa e em relação ao outro.
outro, porque, digamos, não havendo programa do outro lado, mas nós referenciamos àquilo que foi o PEC e que foram as afirmações da senhora Ministra, é que, de facto, não há qualquer tipo de ideia de futuro ou visualização de futuro interessante em termos do país. O Partido Socialista apresentou o seu programa, que aliás era muito requisitado há uns tempos atrás pela coligação, e a única coisa que tem a dizer, por exemplo, o seu Primeiro-Ministro, ou que é excessivamente liberal para o gosto dele, ou então a senhora Ministra das Finanças diz, não, nós temos é que cortar nas pensões. Portanto, o que há aqui é uma deriva completa. Mas de que forma em relação... é que a solução do PS não compromete a sustentabilidade da segurança social? Pois, mas reduzem isso tem que TSU. saber o contexto, porque, por exemplo, a questão da TSU é uma questão que tem a ver também com a diversificação em termos das fontes de receita para a sustentabilidade da segurança social. Aliás, falámos de uma questão que é o IRC social. É, por exemplo, haver um imposto sobre o sucessório, portanto, sobre aquilo que são as heranças, as grandes fortunas. Portanto, digamos, está-se aqui a procurar uma diversificação e espreitar todas as possibilidades que há de continuar a afirmar a sustentabilidade da segurança social. E este é um ponto essencial. Mas nós não só temos ideias sobre essa matéria. Canalizar a receita fiscal Claro. para a E quando, por social. exemplo, se fala... E esse imposto sucessório vai, de facto, obter a receita fiscal que esperam? Os estudos que foram feitos, porque nós partimos de uma base que é Há, a assim, base tantas heranças acima de €1 milhão em Portugal? Eu acho interessante todas essas questões que nos são colocadas, porque, no fundo, só demonstram a sensatez e o equilíbrio do programa apresentado pelo PS, que apresentou um programa. Agora nós devíamos começar a dizer assim, mas onde é que está o programa do PSD e do CDS? A verdade é que não há programa, o que há é o PEC e é a continuação das questões essenciais. Não, porque, por exemplo, não sabemos quando é que estará previsto. Porque sob as declarações da sua Ministra das Finanças acerca do corte nas pensões, houve uma posição dissonante do outro parceiro da coligação, que é o CDS, que não está, obviamente, de acordo com aquilo. Portanto, quer isto dizer que há, neste momento, que verificar o que é que acontece ou o que é que se prevê em termos de eventuais programas da coligação. Portanto, e não em termos daquilo que é a questão do programa do PS, porque nós até achamos muito interessante que o programa tenha sido apresentado com uma base macroeconómica e de análise macroeconómica muito interessante e, por outro lado, também dentro daquilo que é a compatibilização a nível da União Europeia, porque nós, obviamente, estamos aqui centrados e não nos excluímos, nem queremos estar à margem dessas questões. Portanto, estamos no centro dessas operações. Portanto, é a compatibilização disto tudo que vem dar aquilo que é o programa que apresentámos e que vamos ter uma convenção dentro de dias que, obviamente, portanto, se centrará e analisará e aprofundará mesmo alguns pontos desse mesmo programa. Mas digamos que é uma realidade este programa, é bom que seja discutido, porque, digamos, eu não vejo noutros setores qualquer tipo de discussão em relação aos respectivos programas. Está a ser discutido dentro das instâncias do Partido Socialista, mas também com uma abertura total à sociedade, que, aliás, à qual também se pede que ajude com a participação de ideias, obviamente que terão que ser sempre filtradas no sentido de ver a sua execuibilidade, mas, de qualquer modo, produzam ideias, de maneira a construir um programa que será a base da candidatura do PS então, e que será, obviamente, a base ponto, em termos do futuro para mas aquilo que nós pensamos do que é país. importante que haja alternativas dos vários quadrantes. Mas o problema é que isto demonstra que há. Quer dizer, não é importante que haja. A realidade é que há. E, portanto, o que o programa traduz é isso. E é muito bom que esteja tudo a discutir, que o próprio PSD tenha feito 29 perguntas sobre o programa a apresentar em termos macroeconómicos. Teve a respectiva resposta, como é óbvio, não é verdade? Assim como também foi interessante que tivessem sugerido que fosse visto pela UTAU e que fosse visto pelo Conselho Superior de Finanças. É óbvio que aqui já estávamos a arriscar aquilo que é o normal funcionamento em termos dos partidos e numa perspectiva de candidatura eleitoral. E que o próprio Conselho de Finanças Públicas disse que não
óbvio sentido. que não podia ser. Mas não deixa de pontos. ser interessante focar estes pontos, porque isto demonstra não só o equilíbrio e o rigor daquilo que se quer apresentar ao país, porque não se quer apresentar medidas que não tenham uma base de sustentação em termos orçamentais. E, portanto, é uma questão que é essencial, esta análise, este debate. Isto foi feito pela primeira vez em Portugal e é feito pela primeira vez com o Partido Socialista. Pedro Pestana Bastos, ouvimos nesta entrevista Passos Coelho dizer esta expressão: se não houver maioria vai ser o diabo. António Costa já reagiu que não gostou muito desta expressão. Porquê este enfoque constante na maioria absoluta? Só se governam com maioria absoluta. O que é que tem de acontecer para que os principais partidos do arco da governação se entendam sobre temas estruturais para a sociedade? Bem, só se governa com estabilidade com maioria absoluta. As maiorias absolutas podem ser de um só partido ou de uma coligação. Nós não vislumbramos, digamos, que a coligação, se não conseguir uma maioria absoluta, com quem é que se poderá aliar, porque todos os partidos, todos os outros partidos, digamos, com assento parlamentar ou com previsível assento parlamentar, são todos partidos do centro-esquerda. Mas mesmo um governo coligado como foi este, tem uma legislatura de 4 anos e depois quem vem a seguir, se houver uma mudança legislativa, pode mudar tudo, como acontece recorrentemente. Ou seja, como é que se consegue uma previsibilidade a mais longo prazo do que uma legislatura? Se há coisa que o país é previsível. Nós andamos há 30 anos a votar não é fiscalmente, por exemplo. Do ponto de vista fiscal não é, mas do ponto de vista partidário tem sido. Nós comparamos com o que tem acontecido em Espanha, nós vimos as sondagens e nos últimos 30 anos nós somos sempre governados por 2 partidos, por vezes um terceiro partido em coligação com o Partido Social Democrata. O grande problema é um problema de, digamos, de desequilíbrio do nosso sistema eleitoral, sobretudo à esquerda. Porque até agora nós e isso é algo que é estranho na Europa hoje em dia, que é, nós não sentimos dos partidos, existe uma impossibilidade de haver governos consociativos à esquerda e isso é uma fragilidade do nosso sistema eleitoral. O Partido Socialista ou governa com maioria absoluta sozinho ou não consegue fazer coligações à esquerda. Muito preocupa também dos outros partidos de esquerda. Aparentemente estão a surgir novos partidos de esquerda que poderão ter assento parlamentar e que poderão superar essa dificuldade. Ainda assim, sem um acordo entre os principais partidos do arco da governação, nunca se vai resolver o problema da segurança social, a reforma do Estado. Não, isso com certeza. Esses problemas estruturantes, de facto, nós precisamos de consensos, digamos, de arco da governação. E em relação a esses consensos, nós nem em relação... Que tardam a chegar, ou não chegam. Nós, nem em relação aos grandes investimentos em infraestruturas, estamos de acordo. E, portanto, não. Ouço-se falar, só falta falar o Partido Socialista, outra vez na linha do TGV, ainda não falou, e espero bem que não venha a falar. Mas isso é um problema que nós temos. Mas, por exemplo, eu penso que hoje em dia existe um consenso em relação às linhas ferroviárias e à junção, digamos, das linhas ferroviárias ao Porto Sines, quer dizer, estamos todos de acordo. Hoje em dia existe um consenso de reabilitação da linha ferroviária da Beira Alta para fazer um canal até Valladolid e França. Existe um consenso em relação a isso. Agora, há muitos outros consensos. Mas estamos a falar de pequenos exemplos, Sim, não estamos a falar de questões estruturais para o país, determinantes para a vida de todos nós. Há o nosso grande problema, o nosso principal problema é um problema sobretudo demográfico e tem a ver com a segurança social. E em relação a isso, nós percebemos que existe, que é por parte das propostas da maioria, que é por parte das propostas do Partido Socialista, muitas diferenças. Quer em relação à sustentabilidade da segurança social, quer em relação, digamos, à capitalização ou descapitalização dos fundos da segurança social, e esse seria, digamos... Ou seja, nessa área não é possível acordo? Não, tem que ser possível acordo. Estamos a falar das pensões das gerações que hoje trabalham, da minha, da sua, do Miranda Calha. Mais cedo ou mais tarde, todos nós nos vamos reformar e, portanto, em relação a isso... Mas ninguém quer ceder? Como é que se consegue o acordo? Não, vão ter que ceder. Eu estou convencido que a seguir às eleições, em relação a grandes dossiês como a segurança social, vai haver cedências. Eu compreendo que em períodos pré-eleitorais, cada um dos partidos tenha que, digamos, fazer sentir ao eleitorado a essencialidade e a importância de maiorias absolutas. Mas a seguir às eleições, estou convencido que nós, apesar de tudo, temos partidos responsáveis. Mesmo partidos, digamos, fora do ar, como o Partido Comunista Português, ao longo deste período de 4 anos, tem-se mostrado um partido extremamente responsável e bastante institucionalista. E por isso nós, aliás, também devido a isso, não temos tido grande erupção de partidos
populistas, também tem muito a ver com o próprio institucionalismo do Partido Comunista Português. Por isso vamos esperar que as coisas corram bem a seguir às eleições. Um cenário bem diferente em Espanha, que, como escrevia há pouco, 5 dias foi uma noite imprópria para cardíacos. Não, é uma noite imprópria para cardíacos e, sobretudo, o que nós temos de ter noção é que o sistema eleitoral espanhol está feito para a bipolarização, que já não existe. Em 2007, os dois partidos, PSOE e PP, tinham 71% em eleições autárquicas, foi o que tivemos. Em 2011 passaram de 71% para 65% e ontem tiveram 52%. E por isso isto baralha o sistema eleitoral. Nós vamos ter grandes testes agora ao sistema eleitoral, sobretudo em Madrid. Em Madrid, na cidade, e Madrid, comunidade. Em Madrid, a cidade, quem ganhou foi a Esperança Aguirre do Partido Popular, mas o sistema é diferente. O alcaide de Madrid não é necessariamente o número 1 do partido mais votado, porque tem que haver um voto de investidura, digamos, na Câmara, e a verdade é que o grande teste em Madrid vai ser se o PSOE, que é o terceiro partido em Madrid, se vai permitir que o alcaide de Madrid seja, digamos, a líder digamos, do Podemos, da lista Ahora Madrid, ou se deixa que seja a Esperança Aguirre do Partido Popular. Isso na Câmara de Madrid. Depois, na Comunidade de Madrid, é exatamente o contrário. A Comunidade de Madrid, o Partido Popular também ganhou e consegue fazer maioria com os Ciudadanos. A grande incógnita é se os Ciudadanos vai dar a maioria, digamos, ao Partido Popular ou se não vai apoiar ninguém. Isto porquê? Porque nós daqui 5 meses vamos ter eleições também legislativas em Espanha e muito da sobrevivência desses partidos, designadamente dos Ciudadanos, que é muito importante, foi o terceiro partido autárquico em Espanha. Mas o que eles farão, digamos, e como eles irão gerir, digamos, estas alianças pós-partidárias, vai muito também demonstrar qual é que é o seu futuro nas eleições gerais, que são também este ano. Miranda Calha, este voto de castigo poderá acontecer também nas legislativas em Portugal? Pelo menos essa é a expectativa do PS, calculo eu. Vamos ver, mas eu queria dar uma pequenina nota sobre o nosso assunto anterior, que falava das ideias de consensos e de convergências. A primeira é sobre uma questão que tem incidência nacional, a indicação do Governador do Banco de Portugal. A maioria atual, ainda existente, deu um sinal extremamente negativo daquilo que é a sua predisposição em relação ao futuro. Portanto, uma questão que certamente todos nos iremos recordar a breve trecho. Segunda questão, a questão da sustentabilidade da segurança social. Não há nenhuma ideia no Governo de qualquer ideia de consenso sobre o que quer que seja, neste caso até mesmo sobre a questão da segurança social. Porque aquilo que foi anunciado pelo Sr. Ministro das Finanças é isto. Bom, temos que cortar 600 milhões, ponto final, nas atuais e nas futuras, ou nas médias, ou nas intermédias. Portanto, é a política sistemática só de cortes, não há ideia. O programa do PS o que é que apresenta? É a procura de diversificação em termos de receitas para assegurar o Fundo de Estabilidade da Segurança Social. Portanto, quer dizer, estão aqui ideias de futuro a contrapor a ideias completamente retrógradas, para não dizer que são ideias que só dão a sensação de uma manutenção de um status quo quando não tem qualquer visão para o futuro do país em termos daquilo que interessa para o país. E buscar 10% do Fundo de Capitalização da Segurança Social para projetos de reabilitação, certo. O que é que tem a ver com a eu vou repetir, mas é preciso eu repetir outra vez o que é que foram as questões relacionadas com a diversificação dos setores da Segurança Social. Por exemplo, no caso do Banco de Portugal, então foi apresentado um projeto de legislação para que haja uma indicação por parte do Parlamento sobre a nomeação do Governador do Banco de Portugal. E a resposta é, estando isto em agendamento, em termos de Assembleia, a resposta é não, vamos mudar só este. Portanto, tudo demonstra que a atual maioria está completamente bloqueada. Não tem qualquer ideia de futuro para o país, esta é que é a verdade. E aqui estão dois exemplos marcantes destas características. Mas em relação à Segurança Social não é justo. A Segurança Social, eu recordo que Pedro Passos Coelho, quando o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional a última reforma, Pedro Passos Coelho referiu que não fazia mais nenhuma reforma da Segurança Social sem o Partido Socialista. E foi o Partido Socialista que disse que agora já não era a altura de consenso, que era mais tarde. E, portanto... Mas então, digamos, é no final da legislatura que vem essa ideia. Com certeza. Nós já percebemos que vai ter que haver eleições. Corta-se eleições primeiro. Vão ter que a questão que não é essa, Pedro. A questão não é essa. A questão é, corta-se primeiro, conversa-se depois. Não pode ser.
Mas o Partido Socialista Não também pode apresenta ser. propostas de corte na Segurança Social. Pois, também não TSU pode e o ser. Fundo de Sim, Capitalização. é evidente. Miranda Sim, Calha, senhor. praticamente Mas para terminar, voltando em relação à Espanha. à parte de Espanha, portanto, o que eu leio em termos daqueles resultados é que, em certa medida, digamos, não houve, obviamente, uma evolução tão positiva ou tão de grandeza tão grande da parte daqueles setores políticos que, portanto, pretendem ter uma outra intervenção e papel na sociedade espanhola. Falo do Podemos e falo dos Cidadanos. Por outro lado, também não houve uma descida tão grande em termos dos partidos tradicionais como se esperava. E o Não que é que houve? Não houve. Ambos conseguiram 65 a 52%. Deixe-me concluir, portanto, o meu pensamento. É evidente que houve uma enorme descida. É evidente também que houve uma significativa subida. Mas se nós apontarmos Ou seja, para esperava que aquilo o cenário são, fosse pior. É isso que está a dizer. Pois, ora, é isso mesmo. E, portanto, se nós olharmos, há ainda uma maioria que assenta nos partidos tradicionais, 52%. O primeiro partido é o PP, o segundo partido é o PSOE. E depois há uma outra componente que se refere-se essencialmente a 10% para o Podemos e 7% para os Cidadanos, corresponde, portanto, a 17%, não é? Que, obviamente, portanto, é uma afirmação em termos do país. Temos mesmo que terminar, já à custa de ultrapassámos o nosso tempo. partidos Muito anteriores, como obrigada era a aos dois pela Esquerda vossa Unida participação. e a Chegamos União mesmo ao final do nosso Democrática. tempo. Obrigada aos dois pela vossa participação. É o ponto final deste Conselho Consultivo que, como habitualmente, regressa amanhã aqui no Primeira Hora. Até lá.